Vamos lá, Mariano, o que você traz para nós? É a participação do Lula, Amadeu, na reunião dos BRICS e a declaração dele que o Brasil é vítima de chantagem. Olha aí, ó. Lula diz que países são vítimas de práticas ilegais e chantagem tarifária em reunião virtual dos BRICS. Essa reunião aconteceu hoje pela manhã, alguns trechos da fala de Lula. Presidentes de vários países se reuniram. Olha, inclusive o Putin estava presente. Olha aí, Ari. Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos. Cabe ao BRICS mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade. O comércio e a integração financeira entre nossos países oferecem opção segura para mitigar os efeitos do protecionismo. A reunião foi também ocasião para compartilhar visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do BRICS. Então a fala do Lula, que foi feita, claro, aos países ali que formam o BRICS, e ele não citou em nenhum momento o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a mensagem ficou clara que era para os Estados Unidos, Alessio. Enquanto o BRICS dá uma mensagem de pluralidade nos negócios, multilateralismo, o Trump vê as coisas em sentido contrário. E foi um dos principais pontos, né, que eu considero dessa fala do presidente Lula, falando sobre combater essas medidas unilaterais. Eu acho que é muito isso que tem acontecido recentemente, e não só com o Brasil, né? A gente comenta aqui que vários países já foram vítimas, de fato, dos Estados Unidos, desse protecionismo, porque é o termo utilizado por eles, quando na verdade é uma verdadeira agressão a outros países. Quando a gente coloca ali na ponta da caneta, é o que tem acontecido, em nome dos Estados Unidos, em nome da economia norte-americana, ele ataca as outras economias, ele ataca os outros países. Eu acho muito importante que o Lula se coloque nesse momento como uma voz ativa dentro do BRICS, porque até então nós não vemos. Nós não vemos, por exemplo, o Putin falando sobre, nós não vemos presidente da África do Sul, nós não vemos presidente da Índia, ninguém falando sobre esse momento, essas afrontas dos Estados Unidos contra as demais economias mundiais. Então o Lula, nesse momento, se coloca como essa voz ativa dentro desse grupo, eu acho que até mais do que o BRICS. Ele fala em nome mesmo de uma governança mundial, né? Porque o mundo hoje é vítima desse tipo de afronta dos Estados Unidos. Então é muito pertinente. Ele usa o BRICS, mas eu acho que essa voz ecoa para além desse grupo. Até como uma voz de reação, França. Sem dúvidas, Amadeu, porque o Brasil e outros países já fizeram ali reclamações à Organização Mundial do Comércio, mas essas instituições estão todas totalmente fragilizadas, praticamente. Até a ONU não tem mais importância para ter alguma intervenção na política que o Trump vem praticando. Essa política que é alvo até mesmo da Justiça dos Estados Unidos, que já declarou essas tarifas ilegais. E além do Brasil, ali no topo do tarifaço do Trump, tem também a Índia. E a Índia, em que o Narendra Modi foi até os Estados Unidos negociar com o Trump, foi bem recebido e nada disso adiantou. Então se vê claramente que o Trump tem um grande problema com o BRICS, porque vê essa dominância dos Estados Unidos ameaçada pela força que os países que compõem esse bloco têm, e o que ele vem fazendo é que esses países fiquem ainda mais unidos e que outras nações passem a procurar realizar negócios com esse grupo, como é o caso do México, que recentemente passou a ser o segundo país que mais compra carne do Brasil. Olha só uma dica para você, hein? Na hora de lavar